E se Jesus não tivesse morrido por nós? Feche os olhos por um segundo e imagine um mundo onde a maior história de amor, sacrifício e esperança simplesmente não aconteceu. Nenhuma cruz, nenhum calvário, nenhum perdoai-os, nenhum está consumado. Agora pensa, como seria a sua vida hoje? Quem você seria sem a mensagem que moldou o mundo inteiro? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora talvez mude a forma como você enxerga a fé, a história e até a si mesmo. A morte de Jesus não foi um detalhe na narrativa bíblica. Ela é literalmente o centro da fé cristã. Sem ela, não existe graça. Sem graça, tudo volta para o que era antes. Um sistema religioso pesado, sacrifícios constantes, culpa acumulada, moral rígida, punição severa. Agora pensa nisso. Como você lidaria com seus erros se não houvesse perdão? Quantas culpas do passado ainda te prenderiam hoje? Quantas noites você teria dormido chorando por algo que já deixou para trás? Sem o sacrifício de Jesus, o mundo voltaria ao modelo antigo. Sacrifícios de animais, rituais purificadores, mediadores humanos, regras impossíveis de cumprir. E sabe o que isso significa? Que cada erro seu teria um preço. Literalmente, cada falha sua, cada pensamento ruim, cada sentimento errado, tudo isso exigiria um sacrifício. Agora me diz, quantas vezes você teria que pagar só pelo que fez essa semana? Ou pior, quantas vezes você teria que pagar pelo que pensou? Você sabia que, antes de Jesus, o sumo sacerdote só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano? E se ele entrasse indigno, ele poderia morrer dentro do templo? E que o povo vivia com medo constante de não ser digno o suficiente? Agora imagina viver assim hoje. Você acordaria todos os dias tentando ser perfeito, com medo de errar, com medo de ser punido. E aqui vai uma pergunta que dói. Se você tivesse que ser perfeito para ser aceito, você seria? Sem a morte de Jesus, o cristianismo não seria o que é hoje. Talvez nem existisse. Pensa em tudo que seria diferente. Não existiriam milhões de igrejas. Não existiriam hospitais fundados por cristãos. Não existiria o conceito moderno de caridade. Muitas leis de direitos humanos não existiriam. O perdão não seria um valor universal. Obras de arte, música, literatura nunca teriam sido criadas. Agora imagine um mundo sem amar ao próximo, perdoar 70 vezes 7. O maior entre vocês seja servo. Que tipo de mundo cresce sem essas ideias? E mais importante, você gostaria de viver nesse mundo? O cristianismo trouxe algo que nenhuma filosofia da época trazia: esperança para os imperfeitos. Imagine perder isso. Sem a cruz, o futuro seria mais frio, a morte seria mais assustadora, a culpa seria mais pesada, o sofrimento pareceria injusto e sem propósito. As pessoas viveriam tentando pagar pelos próprios erros com as próprias forças. Agora, pensa em você. Quantas coisas da sua vida perderiam o sentido sem esperança? O que te sustenta nos seus piores dias? Sem a cruz, isso não existiria. E se Jesus tivesse vivido, mas nunca morrido, ele seria lembrado como um grande mestre, um profeta sábio, um revolucionário moral. Sim, mas não como o Salvador. Seria apenas mais um líder, mais um sábio, mais um nome na história. Sem a morte, o Evangelho perderia o motivo principal, seria apenas filosofia. E pergunto, você seguiria Jesus se ele fosse só um professor? Ou o que te toca é o amor dele ao ponto de dar a vida por você? E agora, vamos trazer isso para a sua vida. Sem o sacrifício, quem seria você hoje? Pensa, quem você seria sem perdão, sem recomeço,
sem o sentimento de que Deus te ama apesar dos seus erros. Quantas vezes você caiu e só levantou porque sentiu que Deus não desistiu de você? Agora se pergunte, se Deus fosse só juiz e não pai, você teria sobrevivido aos seus piores momentos? O mais impressionante disso tudo é que Jesus não precisava morrer. Ele escolheu. E essa é a parte que muda tudo, porque um amor que é obrigado não é amor, mas um amor que se entrega, um amor que sacrifica, um amor que dá a vida. Esse amor muda tudo. E talvez agora você perceba, o mundo seria totalmente diferente sem a morte de Jesus. Mas você seria irreconhecível, Nesdumner. Então talvez a pergunta, e se Jesus não tivesse morrido por nós, não seja a pergunta principal. A pergunta real é, o que você tem feito com o fato de que ele morreu? Se ele deu tudo, por que você ainda vive como se não tivesse valor? Porque ainda carrega culpas que ele já levou na cruz? Porque ainda duvida que pode recomeçar? Porque age como se estivesse sozinho, se ele prometeu nunca te abandonar? Você não vive em um mundo sem a cruz. Você vive em um mundo transformado por ela. A questão é, a cruz já transformou você? Se quiser mais reflexões como essa, se inscreve no canal.